Olá, ouvintes do Gato Preto Cast. Bem-vindos a esse que é o nosso espaço para compartilhar experiências de incentivo à leitura que acontecem nas escolas e outros ambientes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do professor Djalma Lopes Góes, professor de Sociologia da Escola Estadual Jorge Luiz Borges. O Djalma agita diversas atividades com foco na literatura afro-brasileira e na temática da história e da cultura africanas. Ele promove slams, oficinas de poesia e de contos e atrai parcerias como a da Biblioteca Comunitária Solano Trindade e do coletivo Força Ativa, que atuam no mesmo território. Eu estou aqui nos estúdios da EFAP com a professora Simone Sutti, que também é da nossa equipe do Gato Preto, e é ela quem vai entrevistar o professor Djalma. Bora lá então, Simone? Bora lá, Patrícia Djalma. Bem-vindo, professor, tudo bem? Sou Simone. E eu li um pouquinho do seu trabalho, fiquei bem entusiasmada, porque me veio a impressão de que você mistura e consegue trabalhar com muito equilíbrio, a literatura e a sociologia, com os alunos do ensino médio e do ensino fundamental, né? Sobretudo a poesia falada, que é a questão do slam. E a gente queria falar disso um pouquinho também, e os teus outros trabalhos, por exemplo, a mediação da leitura, as oficinas de literatura que você realiza aí na escola, e como se dá tudo isso, a questão étnico-racial da cultura afro-brasileira, nessas atividades que você desenvolve com os meninos do ensino médio e do ensino fundamental. Obrigada e bem-vindo. Boa tarde. Nós começamos, né, aqui em cidade, eu, enquanto professor, eu venho do movimento negro, do movimento hip hop, e antes de ser professor, já atuava fazendo rap, organizando luta antirracista, lutando por direitos da criança e do adolescente. E quando a gente ia fazer rap nas escolas, conversar com os estudantes, na época eu era estudante ainda, a gente conversava sobre a importância da leitura. Aí tinha uma música que era um rap que tinha esse refrão: vamos ler um livro, vamos ler um livro. Povo da periferia, vamos ler um livro. Vamos ler um livro, vamos ler um livro. Eu quero ouvir a maioria, vamos ler um livro. E a partir do refrão dessa música, a gente dialogava e o pessoal falava da importância da leitura e que nas escolas não tinha ainda o acesso à leitura, não tinha implementado salas de leitura. Então, essa coisa do movimento negro, do movimento hip hop, da luta que organizando, né, a nossa comunidade e a biblioteca no nosso território, quando eu entrei no Estado, em 2009, eu comecei a levar essas ações que eu tive enquanto produção da educação popular, né, como produto da educação popular, para a sala de aula. E foi aí que, em 2017, nós realizamos o projeto Letra Preta em algumas escolas do bairro. Nós levamos para essas escolas as oficinas de poemas, a mediação de leitura e também o slam. E tanto a mediação de leitura, o slam, ele traz um incentivo à leitura de literaturas afro-brasileiras, que é parte do projeto da nossa biblioteca comunitária. Então, a nossa biblioteca comunitária passou a ir dialogar com as escolas, né? Depois, nós organizamos o slam na escola do Borges, e desse slam surgiu aí as poetas, a Cans, que é da escola, hoje ela está no 3º ano, no noturno, e a Nicole, que é a poeta Pinzi, que está no 3º D, que foi a campeã do slam na escola. A Bruna, Letra Preta, ela organiza o slam Letra Preta da Biblioteca Comunitária Solano Trindade, que também foi na escola também fazer oficina com os e as estudantes. A Suilan, apresentadora
do, do Islã Letra Preta. E, assim, é uma integração entre comunidade e escola. E é importante, assim, na nossa trajetória, porque eu ia lá na escola Jorge Luiz Borges jogar basquete antes de eu lecionar lá. Era mais ou menos 2004, 2005. Então, a escola também já tem uma certa tradição de reunir também a comunidade local para essas ações. E aí, a partir daí, a importância desse protagonismo e engajamento dos e das estudantes é porque eles não são apenas espectadores, eles assumem para si o protagonismo do processo. Djalma, que bom ouvi-lo falar, muito, muito legal. E assim, o que eu fico pensando é que essa escola, sobretudo a escola brasileira, né, é uma escola brancocentrada, com viés muito europeu, de uma cultura assim, trazida já de colonizadas, né, escolas colonizadas. Aí eu vejo esse movimento seu todo aí com a literatura preta, consciência preta, com que eu acho que chega, a gente pode até falar em pedagogia preta, né, porque tem todo um movimento muito, muito atuante de vocês aí. E eu gostaria de saber, assim, se vocês encontram ainda muita resistência de alguma vertente da escola, com os movimentos que vocês fazem, com todo esse trabalho com a literatura entremeada com a sociologia? Como vocês lidam assim, com isso diretamente? Às vezes a gente encontra uma certa resistência dentro mesmo do campo docente, né? Porque quando nós somos chamados na escola, a gente já faz toda uma reunião preparando, né? Conversando com a gestão, como é que vai rolar as atividades. E às vezes a gente encontra uma certa resistência, às vezes até uns ciúmes dos e das docentes, né? Que estão acostumados numa dinâmica já da cultura escolar e que não entende como é que a gente cria esse ambiente de participação do estudante e da estudante. Então, às vezes, os professores querem que os estudantes fiquem quietos, em silêncio, e não é isso. A ideia de promover o livro, a leitura e a literatura, e ainda com o corte étnico-racial afro-brasileiro, é para que as crianças possam se envolver. E a mediação de leitura, por exemplo, na medida que a gente põe os livros no chão, as crianças querem ir lá, querem ver, né? E é chamativo. Então, a gente, às vezes, encontra um pouco de dificuldade com a ideia de disciplina que o professor tem, né? Do controle, o que eles chamam de gestão de sala de aula. E, às vezes, a gente esbarra um pouco nisso, nessa resistência, porque também é um pessoal de fora, né? A maioria jovens, pretos e pretas, uns têm graduação, outros não, e tem muito conhecimento, são slammers, são poetas, são escritoras, são rappers, DJs, b-boys, b-girls, MCs, né? Não são apenas o educador e a educadora estritamente, né? São educadores e educadoras polivalentes, porque tem todas essas qualificações que vêm da vida, que vêm da vivência, da história, das lutas do movimento negro. E às vezes a gente encontra um pouco essa resistência com o professor, com a professora, mas quando eles percebem que nós temos um domínio, um envolvimento, e aí eles já ficam mais à vontade, assim. E a questão, né, a gente esbarra também numa questão que é essa ideia do mito da democracia racial, porque a gente discute, né, o enfrentamento do racismo nas nossas ações, e a gente é forte para discutir a questão do enfrentamento do racismo, o quesito cor, a identidade, né, e às vezes também o professor aprende. Teve professora que durante as nossas ações, no final do ano, ela já não estava mais alisando o cabelo, porque ela encontrou a identidade dela ali numa atividade de mediação de leitura. Ela passou a se reconhecer e afirmar sua identidade de mulher preta também.
Djalma, que trabalhão, hein? Eu achei interessantíssimo quando você falou que a professora, depois de participar um pouco mais, se apropriar das leituras, das discussões, parou de alisar o cabelo. Isso já é um reflexo imenso do que ela pôde sentir com toda essa questão do pertencimento, da questão de estar lutando por um ideal que não é só da classe preta. Aliás, antes de mais nada, você fala muito classe preta, literatura preta, pedagogia preta. Eu tenho uma dúvida aqui. A gente pode falar negra? Qual que seria a diferença, assim? Como eu sou do movimento hip hop, né, eu sou de uma geração do movimento negro que foi influenciado primeiro pelo hip hop, né? E quando nós vamos estudar a nossa identidade étnica, o que nós percebemos? Que o termo negro é uma invenção dos colonizadores europeus. Então, quando nós pegamos em África, nós fomos pesquisar, e mesmo fora da escola, mesmo assim fora da academia, e apenas no ensino médio, que eu estava na época, nós íamos pesquisar de onde veio o termo negro. E, para o nosso espanto, na África, no continente africano, não existiu nenhum povo com esse nome negro. E quando nós começamos a mexer no vespeiro histórico, o que nós percebemos? Que o europeu chama de negro as pessoas fora da Europa. Não é por conta da pigmentação da pele, mas porque para o europeu é um selvagem, é um bárbaro. E aí eles chamaram de negro. Por exemplo, lendo Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro, os portugueses, ao chegarem aqui, ao invadir o Brasil, eles chamaram os povos originários, os povos nativos, de negros da terra. Então, se eles chamaram os povos originários de negros da terra, e os povos originários não têm a mesma pigmentação que os africanos, então fica bem evidente que negro, para o colonialista, não é a pessoa de pele que tem bastante melanina, né, e com os traços de preto, mas que é inferior, que é um sub-humano. Então, a partir daí, nós do movimento hip-hop, partindo desse entendimento, nós optamos por utilizar a palavra preto, até porque também, na época, nós éramos influenciados um pouco por Malcolm X, né? Malcolm X, um grande lutador dos direitos nos Estados Unidos, do Islã, da nação do Islã preta. Então, nós passamos a utilizar esse termo preto. E essa nova geração do movimento negro trouxe essa discussão, e que, inclusive, depois foi colocado também no quesito cor do IBGE. Então, a cor é preta. Mas, assim, na nossa trajetória histórica, a pessoa pode falar que ela é negra ou preta. E nós, do movimento hip-hop, a gente utiliza o termo preto. Porque também preto é utilizado menos com pejoração do que a palavra negro. Negro é tudo que não presta, né? É triste, é lúgubre, nefasto, nefando, né? É usado sempre no pejorativo, um dia negro, a magia negra, a lista negra. E quando se fala uma grana preta, porque a grana é boa, o carro ele é preto, né? Então as coisas boas também são pretas. E a partir daí, e dessa incógnita também de chegar no nosso grupo étnico, nós do movimento do hip-hop se autodeclaramos como sendo de cor preta. E daí a gente utiliza preto. Mas tanto preto como negro é tranquilo falar, assim. Heteroidentificar as pessoas. Obrigada pelo esclarecimento, Djalma. Agora a gente usa com mais tranquilidade os termos, né? Porque eu sempre estou em dúvida. Mais tranquilo com isso. E como que a gente tem que continuar cada vez, sobretudo na escola, como formadores de opinião, como professores, trazer esse trabalho cada vez mais e chamar todo mundo, a comunidade, aos outros professores, quem no primeiro momento rejeita e depois acaba entrando. É um trabalho meio que de formiguinha, mas no seu relato aí eu já vejo que teve um alcance muito importante já. Muito bom. Bem, nós estamos chegando quase ao final, o podcast realmente é um trabalho mais curto. E a gente tem uma pergunta para você.
para você falar para a gente qual que é o livro que marcou a sua vida, Djalma. Eu posso dizer o seguinte, foi durante o ensino fundamental. Uma das professoras, se não me engano, do 4º ano, pediu para nós lermos o livro E Agora?, da Odete Barros Motti. E eu acho que esse livro foi de fundamental importância. No momento que eu fiz a leitura, isso me passou desapercebido. Mas, com o tempo, agora que eu já estou nos meus 53 de vivência, eu percebi o quanto esse livro foi importante realizar lá no ensino fundamental, no 4º ano. Então, daí a importância da literatura, e eu defendo que a literatura seja desde a creche até a educação superior, né? Inclusive, nós realizamos mediação de leitura em e-mails, às vezes em creche também, e tudo mais. Então, esse livro aí da Odete Barros Motti, E Agora?, ele possibilita fazer a discussão, né, do racismo no Brasil, da característica do racismo no Brasil, que é o branqueamento ou o embranquecimento. Então, assim, eu acho que super importante esse livro, está de acordo também, né, com os nossos trabalhos que a gente faz aqui da Força Ativa, né, que é o Sarau da Resistência Preta, o Islã Letra Preta, o Leitoras Literárias, né, a Batalha de Rima, Minha Voz Está no Ar, o Grupo de Estudo Pensamento Preto. Então, são ações nossas que discutem as questões étnico-racial, o racismo brasileiro, a importância da literatura, do acesso ao livro, leitura e literatura, porque as crianças passam a pegar livro quando nós fazemos as nossas ações nas escolas, e também da história e cultura africana e afro-brasileira. Isso fortalece a identidade das crianças, ajuda a combater o racismo, ajuda as crianças a se autodeclarar a sua cor, a sua identidade étnico-racial. Então, esse livro foi um livro que marcou a minha vida. Bem, Djalma, foi muito bom conversar com você, nós adoramos te ouvir. E quando você falou também que a literatura, tudo está na literatura, por meio da literatura a gente pode também se rever, se encontrar, refletir, para mim essa frase assim, é fundamental, porque a gente mexe diretamente com a literatura aqui e vê como que essa poderosa arte nos leva mesmo para outras dimensões, de uma maneira mais plástica, mais sensível, mais subjetiva, nos leva a pensar de várias formas aquilo que a gente ainda não conseguia ver. Nós te agradecemos muito pela participação, foi muito bom. E boa sorte aí com a meninada. Obrigado. Eu que agradeço aí de poder partilhar um pouco das boas práticas, né? A gente vem discutindo metodologias ativas, boas práticas, né? De poder socializar um pouco do que a gente faz, né, em sala de aula, e não só como forma altruísta, mas também como parte integrante, né, do projeto político-pedagógico da escola, uma ação pensada não para só o 20 de novembro, mas para o ano todo, e contribuir para o enfrentamento ao racismo, de ter uma escola acolhedora, solidária e antirracista. Oi, pessoal, e aí? O que vocês acharam dessa aula que a gente ganhou do professor Djalma, hein? A gente sempre busca trazer aqui exemplos de iniciativas potentes que agitam o cenário das comunidades em torno da leitura. Se você, ouvinte, participa ou desenvolve algum projeto de incentivo à leitura na sua escola ou diretoria de ensino, e se o seu projeto envolve a comunidade e faz brilhar os olhinhos dos leitores por aí afora, conta pra gente, vem participar do Gato Preto Cast. Para isso, basta escrever para nucleodebiblioteca.educacau.sp.gov.br e a gente entra em contato, tá bom? E agora, para fechar com chave de ouro o nosso episódio,
a gente vai apresentar para vocês alguns poemas gravados por integrantes do Slam Letra Preta, das alunas do Djalma, sob o bordão "É revolta, poesia e resistência na ponta da caneta". As minas mandam seu recado. Pega a visão aí, ouvinte. É revolta, rebeldia e resistência na ponta da caneta. Slam Letra Preta! Sou exagero e revolta, um grito de guerra, acalento, canção de dormir, semente à espera da terra, da primavera para florir. Tenho garras, sou bicho feroz, guerreira e sonhadora, não tenho donos nem servos, sou minha. É revolta, rebeldia e resistência na ponta da caneta. Slam Letra Preta! A adolescência é uma comédia trágica. Um momento da sua vida no qual tudo parece demais, mas ao mesmo tempo de menos. É quando você cria convicções, forma opiniões e constrói sonhos, quando você erra e raramente acerta. Quando você encontra diversas pessoas distintas umas das outras, mas no fim vê que todo mundo tem a ver com todo mundo. É quando você ri e chora, abraça e beija. A adolescência é uma comédia trágica. A partir do momento que você acha que entende tudo e não entende nada. Quando você confia em um "eu te amo" e quebra a cara. É a fase das escolhas erradas, a bebida no copo, o cigarro entre os dedos e as noites nas baladas. Do choro nas madrugadas, das brigas em casa, a fase das mensagens que nunca devem ser enviadas. Inseguranças, medos, falta de confiança, autocomparação. A fase da pressão psicológica, escola, trabalho, futuro, vestibulares, faculdades, cursos. É fácil dizer que os jovens de hoje em dia não prestam, não valem nada. Que os jovens de hoje só pensam em festa, sexo e cachaça. Mas afinal, quem deixou esse mundo para nós? Quem disse que nós temos que tomar boas decisões? Por que nós? Apenas meras crianças aprendendo sobre a vida? Uns achando que sabem demais, outros achando que sabem de menos? Esses são os que mais sabem. A verdade é que não é 12 anos em uma escola que nos faz amadurecer, que nos ensina sobre a verdadeira vida. Muito menos uma faculdade. Os obstáculos que enfrentamos no meio do caminho são muito piores do que letras escritas em um quadro branco, ou em uma conta de raiz quadrada para resolver. Os errados não somos nós, e sim os adultos que esqueceram que um dia já foram adolescentes. É revolta, rebeldia e resistência na ponta da caneta. Slam Letra Preta! Onde os brancos ricos irão adquirir armas e os pobres gratuitamente balas. Eu não sou bandido. Não vai me julgar pela pele negra e meus traços retintos. Eu não sou bandido. O fadado que me desarmou, que eu reagi e ele atirou. Eu não sou bandido. Polícia confunde negro com traficante, foda-se, era só mais um. Mas um pai de família deixou sua mulher, um filho e uma filha. Eu não sou bandido, mas isso é comum. Onde branco, rico, escuta aplausos e eu escuto Platão. Eu não sou bandido. Agora o rico é portador de arma, mas e o pobre? É marginal com revólver. Eu não sou bandido. Eu só queria que o mundo fosse justo, que eu não precisasse sair na rua com medo. Isso é pedir muito? Eu não sou bandido. Se já era visto como óbvio, mas e agora que ao menos sou compreendido? Eu não sou bandido. Eu não quero ser revistado por postar poesias. Eu não sou bandido. Eu trabalho na biqueira, mas de literatura. É revolta, rebeldia e resistência na ponta da caneta. Slam Letra Preta! Te tirar de todos os lugares possíveis. Me esqueça e eu te esquecerei. Me ame, nunca te amarei. Nós seremos como óleo e água. Estaremos no mesmo ambiente, mas sem o mínimo contato. Te odiar será fácil. Gostaria de algo mais difícil, quem sabe? Por exemplo, tentar te amar. Desprezo o rancor é o que eu irei te entregar. Percebi que já começou, então assim será. Me fere será ferido. Faço questão disso. Você ouviu Sou Minha, da poeta Suilan, Comédia Trágica, da poeta Cams, Poesia, de Bruna Letra Preta, e Óleo e Água, da poeta Pinze. Muito obrigada pela audiência e até a próxima, pessoal!